Dois adolescentes suspeitos de maus tratos contra o cachorro comunitário Orelha voltaram ao Brasil depois de uma viagem aos Estados Unidos e eles tiveram celulares apreendidos. E de tamanha brutalidade que esses adolescentes cometeram contra um cãozinho, gente. Um cãozinho inofensivo, um animal conhecido da comunidade. Segundo a Polícia Civil, os dois anteciparam os voos de retorno do exterior e eles devem prestar depoimento amanhã. Fala, pessoal, quem é que não fica indignado com a barbaridade que foi cometida? Outros dois adolescentes suspeitos do crime foram alvos de uma operação policial na segunda-feira e ontem a Vara da Infância e Juventude de Florianópolis determinou que redes sociais e aplicativos devem excluir as postagens e comentários que identifiquem os jovens. Esses malditos jovens estão lá na Disney, né? Mas vão voltar, gente. Justiça por Orelha. Você deve estar cansado de ouvir isso, mas é um caso realmente que deve ter a repercussão que está tendo. O caso do cão conhecido como Orelha chocou o Brasil e se transformou em um dos episódios mais comentados nas redes sociais e no debate público sobre maus tratos a animais. Orelha não era apenas mais um cachorro. Ele era um cão comunitário, um animal que vivia há anos na região da Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, e que havia conquistado o carinho dos moradores, turistas e frequentadores do bairro. Generoso, dócil e presente na rotina da comunidade, Orelha tornou-se um símbolo da convivência entre humanos e animais em espaços urbanos. Qual é a justificativa para isso? Alguém consegue saber qual é a justificativa? Se adolescentes eles têm coragem de fazer uma atrocidade dessas, com essa frieza de matar, pauladas, marteladas, ou sei lá o que adultos esse povo vai ser? Vai ser um perigo para a sociedade, claramente. Bandidos, que para mim já são, que agora eles escondem os rostos, porque para isso eles têm lei. Eles não tiveram vergonha de matar, eles têm vergonha de assumir. E sabe o que é isso? É a certeza da impunidade. Por vários aspectos, e uma delas é serem de famílias privilegiadas. Enquanto tem um na Disney, a gente está aqui sem conseguir respirar, sem conseguir fechar os olhos e imaginar a cena. A gente não pode normalizar o inaceitável, não pode ser uma opção. Não pode, porque isso diz muito sobre a nossa sociedade, que está o tempo inteiro pedindo para homens não matarem mulheres. A gente está implorando isso, que o tempo inteiro está sofrendo com a violência no dia a dia, que está vendo filhos matarem pais. A gente não pode deixar essa situação simplesmente cair no esquecimento. O Orelha não está mais aqui. Ele não está mais aqui, ele não sabe do que a gente está falando, mas é por justiça, pelo mínimo de consciência das pessoas que vão estar entre nós convivendo em sociedade, amanhã e hoje. No início de janeiro de 2026, no entanto, essa história de amizade e acolhimento tomou um rumo trágico. Orelha foi encontrado gravemente ferido, com lesões severas, principalmente na cabeça, após ter sido atacado por um grupo de adolescentes. Levado às pressas para uma clínica veterinária, o animal foi submetido a tratamento, mas o quadro era irreversível. Os ferimentos eram profundos demais. No dia seguinte, diante da gravidade da situação, ele precisou ser eutanasiado para pôr fim ao sofrimento. E vocês acham que alguém vai deixá-los tranquilos? Vocês acham mesmo que esses meninos não vão passar perrengue? Que esses pais não vão responder? Gente, tá todo mundo sabendo que o pai mandou o outro viajar, que o pai é isso, quem é o pai do outro. Já tem foto dos 4 garotos. Pode ficar tranquilo. O que é deles está guardado, porque esses pais vão responder criminalmente e vão se ferrar. A gente sabe que gente com dinheiro e poder no Brasil normalmente se dá bem. Mas quando o Brasil resolve pegar uma dor para si, ninguém toma. E foi isso que aconteceu com o cachorrinho. Então vocês fiquem tranquilos que ninguém vai deixar os pais desses imbecis, desumanos, malditos em paz. Eles vão responder criminalmente com certeza. Fora isso, esses meninos vão ser lembrados pro resto da vida por isso. Então assim, vai ser no clube, na escola, na rua, no ponto de ônibus. Quer dizer, não sei se esses imbecis pegam ônibus. Mas aonde eles estiverem, vai ter uma laranjinha podre vindo em direção, entendeu? Vai ter uma vaia.
pode deixar que eles já estão bem, mas bem amaldiçoados pelo próprio karma deles. O episódio provocou uma onda de comoção imediata na comunidade local e em todo o país. Nas redes sociais, milhares de pessoas expressaram revolta e dor, compartilhando fotos, vídeos e memórias de Orelha. A morte do cão despertou uma discussão intensa sobre a crueldade contra animais, a necessidade de punições mais rígidas e a forma como a sociedade ainda lida com esse tipo de violência. Afinal de contas, um adolescente que comete isso contra um cachorro, ele potencialmente cometerá isso também contra um ser humano. Eu vi muitas reflexões a respeito disso, pessoas dizendo a respeito do porquê também as pessoas não se comovem com outros casos, bárbaros, como a perseguição dos cristãos, na Nigéria, ou a perseguição a mulheres, no Irã. Mas eu acho que a reflexão que mais a gente precisa fazer é a seguinte: o que fazer contra esses criminosos? De um lado você tem a esquerda que diz que, enfim, são vítimas da sociedade, o ECA está correto, e a aplicação da pena deve ser nenhuma pena, na verdade. Deve ser ali uma internação, que é o caso mais grave, até 3 anos, não gera antecedente criminal, e aí sim, depois que ele completa 18 anos, ele pega uma pena real de cadeia. E a gente sabe aqui no Brasil, mesmo que alguém mate outro, a chance dele ficar e cumprir a pena na totalidade na prisão é praticamente nula. E do outro lado você tem a direita. Sim, a direita, que muitos, enfim, querem bater, querem xingar, querem dizer que, enfim, é o lado errado. Mas nesse caso, posso dizer pra vocês, eu acredito que nós estamos 100% corretos. Porque, primeiro que esses garotos deviam tomar uma surra, e bem dada. Mas, além disso, eles deveriam ser responsáveis pelos seus atos. Atos criminosos ainda mais, afinal de contas, com 16 anos, com autorização dos pais, eles podem casar, eles podem trabalhar, eles podem votar, decidir o futuro da nação, eles podem, enfim, tem diversos direitos, mas responder pelos seus atos, não. A Polícia Civil de Santa Catarina abriu investigação para apurar o caso. Segundo as autoridades, pelo menos 4 adolescentes foram identificados como suspeitos de terem agredido Orelha até a morte, com o uso de força física intensa. As agressões incluíram golpes direcionados na cabeça do animal, gerando ferimentos que ele não conseguiu suportar. A gente abre o Instagram hoje e só o que a gente vê é isso. A indignação das pessoas por causa do cachorrinho Orelha. Eu que sou amante dos bichos, que realmente às vezes as pessoas me criticam. Você gosta mais do animal. Não é, o animal ele é muito puro, ele é muito entregue, ele te ama pelo que você é. Ele pode estar do lado de uma pessoa que não tem o que comer, se parar um mega carro e chamar ele não vai largar o dono por isso, porque eles conhecem o amor verdadeiro. E realmente esse caso é de chamar a atenção em várias instâncias, porque você pensa em 4 meninos novos que tem dentro deles esse desejo de massacre, esse desejo de causar dor num ser vivo. Porque o cachorro, ele não é um ser humano, mas ele é um ser vivo. Ele é um ser que respira, que tem dor, que tem medo. Então, eu não posso sequer parar para pensar no que o Orelha passou. Eu realmente fico sem respirar. E isso me remete àquela série, Adolescência. O que está acontecendo com os filhos, Porque aqueles pais, da série, eles não tinham ideia em que momento a gente perde os nossos filhos. Em que momento você começa a dividir a casa com alguém que saiu de dentro de você, mas você não sabe quem é. Porque eu penso nesses pais também, sabendo do que o filho fez, do que eles fizeram. Porque isso, perante a sociedade, isso não pode passar impune. Porque é natural que você pense, uma pessoa que faz isso com um ser vivo, vai fazer com qualquer ser vivo. Eu tenho visto um vídeo atrás do outro, de Rafael Portugal, de Paula Burramac, de Oscar Magrini. As pessoas postando a indignação de você ver alguém com dor sendo causado por você. E você continua por um prazer. Aonde está esse buraco? Justiça pro Orelha. Justiça.
Porque isso vai refletir em muitas coisas. Tudo na vida tem consequência. A justiça divina, ela já está agindo. Numa hora dessa, o que me salva é a fé. É a fé de crer que existe um Deus que conhece as estrelas pelo nome e sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Agora oro por essas crianças, para que o Espírito Santo ilumine o coração delas e elas se arrependam no profundo, que haja nessas vidas transformação. A condução das investigações não foi simples. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos e recolheu celulares, notebooks e outros dispositivos que possam ajudar a esclarecer a participação de cada um no crime. Além disso, a investigação também apura possível tentativa de afogamento de outro cão comunitário, chamado Caramelo, atribuído ao mesmo grupo de adolescentes. O caso de Caramelo está sendo analisado em paralelo, indicando um padrão de maus-tratos que preocupa ainda mais autoridades e protetores de animais. Agora, peraí, eles estavam fazendo vários atos, várias infrações, é isso? Roubo, depredação de patrimônio público, coisas assim. Daí nós tivemos aí, na sequência, né, o fato envolvendo o cão Caramelo. Sobre esse existe uma imagem dele segurando o animal no colo e depois há uma testemunha que confirma que eles arremessaram o cão ao mar. Existem depois uma série de outros atos ilícitos, atos criminosos, a exemplo de atos infracionais equivalentes a crimes contra a honra praticados contra os profissionais da região, sejam porteiros, rondas, depredação de patrimônio, furto de bebida alcoólica. Então, todos esses atos, em razão da existência de uma delegacia especializada na investigação de fatos envolvendo adolescentes em conflito com a lei, vão ser apurados também por serem conexos a essa situação do Orelha. Mas é importante nós esclarecermos, porque as pessoas estão confundindo um pouco o que existe com relação a cada um desses fatos, né? E o material de não existir, né, o vídeo com relação à Orelha, não significa que não existam outras provas. A exemplo de uma análise de imagens, de câmera de monitoramento, depoimento de testemunhas, e tudo isso está sendo diligenciado pela Polícia Civil para que o caso seja concluído com a maior brevidade possível. Outros desdobramentos aliados às investigações incluem a suspeita de coação de testemunhas por parte de familiares dos adolescentes. Um dos vigilantes que teria captado imagens ou informações sobre o ato foi pressionado, o que levou a polícia a indiciar alguns adultos por tentativa de intimidar testemunhas e atrapalhar o andamento do processo. Doutor Marcelo, pelo apoio, pela presença das minhas chefias, também a participação de todos nessa oportunidade de nós prestarmos alguns esclarecimentos, nesse caso aí que gerou tanta repercussão, envolvendo esses maus tratos a animais. Então, como o doutor Ulisses já informou, né, na data de ontem, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Proteção Animal, a DPA da capital, e a Delegacia de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei, a DEACLE, com apoio também da nossa Coordenadoria de Operações Policiais com Cães. Outro ponto que chamou a atenção foi a situação de 2 dos adolescentes suspeitos. Eles estavam fora do país, nos Estados Unidos, em uma viagem programada antes do crime. A ativista Luísa Mel confrontou os delegados sobre por que a juíza teria deixado os adolescentes viajarem para a Disney no meio desse processo. Que a juíza falhou, né? Que ela não tinha ter deixado ele viajar, né? Eu acho que se ele cometeu um crime tão bárbaro, já estava programado para ir para a Disney, problema dele, ele que não matasse o cachorro a paulada, né? Vamos pedir para as perguntas ser um pouco mais breves. Tá, tá bom. A última pergunta. Essa parte da juíza ter demorado para se declarar que ela não poderia continuar no caso porque era amiguinha da família, isso pode ter atrapalhado as investigações? Essa é a minha pergunta principal. Eu vejo assim, Luísa, primeiro tópico. Não, ela tinha que fazer isso. Não, você acha que a demora não atrapalhou? O fator tempo, ele sempre é essencial para qualquer investigação. Então atrapalhou. A polícia confirmou recentemente que eles retornaram ao Brasil para prestar depoimentos e seguir com as investigações, embora isso tenha alimentado debate nas redes sociais sobre impunidade, privilégios e influência social.
À medida que o caso ganhou repercussão nacional, ele ultrapassou as fronteiras estaduais. Parlamentares do Senado Federal passaram a cobrar punições mais duras para crimes de maus-tratos a animais e a discutir possíveis mudanças na legislação, com representantes defendendo que violência contra seres sencientes, como cães e gatos, deve ser tratada com mais rigor pela justiça. Contra os cachorrinhos indefesos, o Orelha, qualquer... O debate também chegou às redes sociais e às plataformas de compartilhamento, onde autoridades judiciais tiveram que emitir ordens para remover publicações que identificassem os adolescentes suspeitos, em cumprimento às leis de proteção à privacidade e à infância. Essa medida visa evitar linchamentos digitais e proteger os direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo em um caso que causa tamanha indignação pública. Deu cumprimento a mandados de busca e apreensão nas residências tanto de adolescentes suspeitos de maus tratos a animais e outros ilícitos na Praia Brava, quanto desses adultos que teriam aí coagido testemunhas. Então foram apreendidos celulares e eletrônicos que corroborarão com os elementos probatórios já colhidos pela Polícia Civil. E no âmbito da DPA, esses adultos, como o Dr. Ulisses bem contou, nós temos 2 procedimentos, um na DPA envolvendo os adultos e um na DA, para dar continuidade a essas diligências com relação aos atos praticados por adolescentes. No âmbito da DPA, os adultos foram interrogados e 3 homens foram indiciados, então, ainda na noite de ontem, pelo crime de coação no curso do processo, que são familiares desses adolescentes, sendo um advogado e 2 empresários. Então agora a DEAC ela vai dar continuidade a essas oitivas dos adolescentes e a outras medidas, contando logicamente com o apoio da DPA. Eles também fizeram representações judiciais e deram cumprimentos a mandados. O impacto do caso vai além da esfera criminal. A brutalidade com que Orelha foi atacado reacendeu reflexões sobre a relação entre seres humanos e animais, sobre a importância de denunciar maus-tratos e sobre como a sociedade deve responder a atos de crueldade. Muitos moradores da Praia Brava, protetores de animais e cidadãos comuns organizaram manifestações independentes e campanhas para honrar a memória de Orelha, pedindo justiça e mudanças efetivas. À medida que a investigação se aprofunda e novas etapas judiciais se desenrolam, o nome de Orelha segue presente nas conversas sobre ética, proteção animal e responsabilização. O caso não é apenas sobre um cão que foi cruelmente tirado de uma comunidade, mas também sobre como a sociedade reage quando um símbolo de amizade e fidelidade é atacado de forma tão brutal. A história de Orelha virou um espelho para muitos brasileiros, um lembrete doloroso de que a violência, mesmo contra os mais vulneráveis, ainda precisa ser enfrentada com firmeza, respeito à lei e solidariedade. E é importante esclarecer aqui que nós só não fizemos essas oitivas na última semana, que era uma cobrança popular também muito forte, porque era importante, nós não tínhamos ainda obtido todos os mandados judiciais. Então, por parte do Ministério Público, por meio da 32ª Promotoria de Justiça e da 10ª Promotoria de Justiça da capital, houve um procedimento muito célere também, com manifestações favoráveis aí às representações policiais. Nós também tivemos apoio também do juiz da Infância e Juventude, e houve um impasse aí com relação ao juízo que analisou a representação no que tange aos adultos investigados. Então nós precisávamos primeiro cumprir essas medidas cautelares para que nós pudéssemos dar continuidade ao nosso trabalho investigativo com as oitivas dos suspeitos. É importante esclarecer aqui também que a Polícia Civil, ela em nenhum momento ela parou. Desde o primeiro momento, muito antes dessa repercussão nas mídias sociais, a DPA atuou. Nós estivemos no local, nós entrevistamos pessoas, nós salvaguardamos imagens, e isso foi muito importante para o nosso trabalho investigativo. Antes de tudo isso vir à tona, né? Então,